Ministro Aloysio Nunes. Na Rússia, protestos contra a corrupção e contra o governo Putin terminam com centenas de presos. A médica suspeita de negar atendimento a um bebê presta depoimento e se diz inocente no Rio. Pânico numa cidade do Tocantins. Uma quadrilha faz reféns, coloca fogo em carros e explode uma agência bancária. Os ladrões fugiram, mas deixaram parte do dinheiro para trás. Um estudo americano afirma que mais de 10% da população mundial está obesa. E no Brasil, a obesidade entre os jovens triplicou. O Jornal Hoje está começando. O principal partido da base de apoio ao presidente Michel Temer no Congresso, que é o PSDB, se reúne hoje em Brasília para decidir sobre a permanência de seus ministros no governo. O que está em jogo não são apenas os ministérios que estão sob o comando de tucanos, mas o apoio político ao presidente. Por isso, a gente abre essa edição indo direto para Brasília, ao vivo, para falar com Gioconda Brasil, que está acompanhando. Boa tarde, Gioconda. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Será uma reunião ampliada com governadores, prefeitos, deputados e senadores que não fazem parte da Executiva Nacional, mas que virão para dar uma opinião a respeito do rumo que o PSDB deve tomar. O desejo do presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, é colocar em votação a proposta de ruptura da aliança com o PMDB. O problema é que o partido está dividido e, como são mínimas, remotas as chances de um consenso, como costumam ser as decisões da Executiva Nacional, outros caminhos podem surgir ao longo desta reunião, como, por exemplo, transformar o encontro apenas numa instância consultiva e adiar mais uma vez a decisão sobre o desembarque. Outro componente que pesa nesta decisão é a situação do senador Aécio Neves, que é o presidente licenciado do PSDB, que foi tragado para essa crise junto com o presidente Michel Temer. Uma ruptura com o PMDB de Michel Temer pode dificultar a sobrevivência política do senador tucano e viabilizar futuras alianças para as eleições de 2018. Bem, desde que o governo Temer e o presidente entrou nesta crise, a cúpula do PSDB vem sendo pressionada para desembarcar, pressionada principalmente pela ala mais jovem do partido. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que recentemente esteve reunido com o presidente Michel Temer, disse que o cenário econômico vai pesar em torno desta decisão do PSDB. O compromisso do PSDB é com o crescimento da economia e com o emprego. Esse é o nosso compromisso. Retomar a atividade econômica e recuperar emprego. O país está com 14 milhões de desempregados. O nosso compromisso é com as reformas. O secretário-geral do PSDB, o deputado Silvio Torres, defende a permanência do governo, mas disse que esse cenário pode mudar se novas denúncias aparecerem. Eu acho que é hora de nós tentarmos levar à frente as reformas que já estão em curso. E se for necessário ficar no governo para isso, eu acho que deveremos permanecer, a não ser que surja algum fato novo que deixe esse governo inviável politicamente e também com as investigações que estão sendo feitas. Já o prefeito de São Paulo, João Dória, defendeu prudência. Agora é hora de serenidade e equilíbrio, não é hora de manifestações intempestivas. Eu acredito que o PSDB, pela grandeza que tem, pela sua história, pela biografia dos seus líderes, tem que pensar no Brasil, proteger o Brasil. E a gente continua em Brasília, agora com a Flávia Alvarenga, que vai trazer informações sobre a manhã do presidente Michel Temer e também sobre as investigações sobre ele na Lava Jato. Tudo bem com você, Flávia? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, tudo bem? Boa tarde a todos. A Polícia Federal pediu mais 10 dias para terminar a investigação sobre o caso da mala de R$500 mil, que está dentro desse inquérito contra o presidente Michel Temer e também contra o ex-assessor dele e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Os dois são investigados por corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Mas essa decisão, se vai prorrogar ou não o prazo
caso da Polícia Federal, quem vai tomar é o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. O prazo para terminar esse inquérito, terminar essa investigação, termina amanhã, dia 13. Se o ministro aceitar, passa, portanto, para o dia 23 de junho. A expectativa é que essa decisão do ministro saia ainda hoje. Já a Procuradoria-Geral da República deve apresentar nos próximos dias uma denúncia contra o presidente Michel Temer, exatamente sobre esse mesmo caso. O presidente Michel Temer cumpriu de manhã a primeira agenda pública depois do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. No Planalto, a intenção é mostrar que os trabalhos estão seguindo normalmente, mesmo com as investigações em andamento contra Temer. O governo corre para reorganizar a base aliada no Congresso. São os deputados que autorizam ou não o andamento de uma provável denúncia do Ministério Público contra Temer, envolvendo as delações da JBS. É que, pela Constituição, antes de a denúncia ser examinada pelo Supremo, ela precisa passar pela Câmara. Para barrar o processo, Temer precisaria de pelo menos 172 votos. Ex-assessor especial de Temer, Rocha Loures está preso na Papuda. O Fantástico teve acesso ao depoimento do taxista que o levou até a pizzaria e divulgou com exclusividade mais detalhes sobre o trajeto. O taxista contou que o cliente indicou como destino o aeroporto de Congonhas, mas pediu que ele parasse em 2 locais antes. Primeiro, em uma pizzaria, para pegar a mala de um amigo. Ele estava com pressa e prometeu pagar o dobro do que marcasse o taxímetro. Loures pegou uma mala no estacionamento ao lado da pizzaria e colocou no carro. A parada seguinte foi a casa dos pais de Loures. No depoimento, o taxista confirmou que Rocha Loures subiu com uma mala e desceu com outra diferente. A defesa de Loures afirma que a mãe dele não soube de nada, que no caminho o filho ligou e pediu para que ela arrumasse uma mala de viagem. Na casa dos pais, Rocha Loures foi direto para o quarto que mantém lá. Pegou a mala que estava pronta, guardou a que tinha o dinheiro no armário e foi embora. A mala com os R$500 mil teria ficado ali até ser entregue pelos advogados de Loures para a Polícia Federal. Essa mala com R$500 mil é peça-chave nessa história, porque para os investigadores é a prova mais forte do pagamento de propina ao ex-assessor do presidente. Hoje estão sendo realizadas audiências da Lava Jato num dos processos em que o ex-presidente Lula e o ex-ministro Antônio Palocci são réus. Foram convocadas testemunhas de defesa e também de acusação. Vamos a Curitiba falar com a repórter Ana Zimmermann, que acompanha. Ana, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde. O juiz Sérgio Moro ouviu novamente, por videoconferência da Justiça Federal de São Paulo, Emílio Odebrecht. O ex-presidente da empresa já tinha prestado depoimento na semana passada, mas os advogados de Lula alegaram cerceamento de defesa e pediram novos depoimentos. Hoje, Emílio Odebrecht foi questionado sobre alguns contratos da Petrobras. Ele disse que não sabia detalhes desses contratos e nem se eles estavam condicionados à compra de imóveis para o ex-presidente Lula. E os advogados de Lula desistiram de ouvir a outra testemunha, Alexandrino Alencar, ex-executivo da Odebrecht. Pela manhã, o juiz começou a ouvir as testemunhas de defesa do processo. 2 foram dispensadas pela defesa do ex-ministro Antônio Palocci, entre elas o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que chegou a ir até a Justiça Federal em São Paulo. Este é o processo em que o ex-presidente Lula e Palocci estão entre os 8 réus. Eles são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, Lula recebeu propina da Odebrecht por meio da compra de um apartamento vizinho ao dele em São Bernardo do Campo e de um terreno em São Paulo, onde seria construída a nova sede do Instituto Lula. A Odebrecht pagou mais de 12 milhões pela área, mas a construção não saiu do papel. E agora à tarde, o juiz Sérgio Moro vai ouvir mais 3 testemunhas de defesa. Uma delas, o ex-ministro Tarso Genro, que vai prestar depoimento por videoconferência de Porto Alegre. Sandra. Ok, Ana, muito obrigada. A defesa do ex-presidente Lula negou qualquer ato ilícito ou solicitação de vantagens indevidas e declarou que as testemunhas reforçam que não houve irregularidades nos 8 contratos com a Petrobras, objeto da denúncia. Ainda segundo a defesa, o depoimento de Emílio Odebrecht reforçou que os contatos com Lula seguiram o mesmo padrão mantido com os demais ex-presidentes e comprovou que Lula jamais teve a posse ou propriedade do suposto imóvel para o Instituto Lula.
O Instituto Lula disse que a acusação é absurda e é perseguição política de alguns procuradores. Segundo a nota, nem o Instituto Lula, nem o ex-presidente jamais pediram ou receberam qualquer terreno da Odebrecht. E ainda que o apartamento vizinho ao de Lula é alugado e todas as propriedades dele estão no seu nome e devidamente declaradas. A defesa de Antônio Palocci não quis se manifestar. Foram transferidos hoje para um centro de detenção provisória em São Paulo os 2 homens que fizeram uma tatuagem na testa de um adolescente em São Bernardo do Campo. O tatuador Maicon dos Reis e o pedreiro Ronildo de Araújo estavam presos no 3º Distrito Policial em São Bernardo do Campo. Na sexta-feira, eles tatuaram na testa de um adolescente de 17 anos a frase: "Eu sou ladrão e vacilão", e ainda rasparam o cabelo dele. Os próprios agressores gravaram tudo. O vídeo foi parar nas redes sociais e os 2 foram presos. Na polícia, eles contaram que a tatuagem foi uma punição porque o adolescente pretendia roubar uma bicicleta. O rapaz, que foi encontrado vagando pelas ruas, negou a tentativa de roubo. A família dele disse que o rapaz é dependente químico. Amigos do adolescente arrecadaram dinheiro na internet para remover a tatuagem. Maicon dos Reis e Ronildo de Araújo vão responder pelo crime de tortura. A polícia procura mais de 20 assaltantes que fizeram reféns e explodiram uma agência bancária no interior do Tocantins. Na troca de tiros com a polícia, uma mulher ficou ferida. A reportagem é de Cassiano Rolim. Os moradores de Gurupi, a 200 quilômetros de Palmas, ainda estão assustados. Os comerciantes passaram a manhã retirando os estilhaços e avaliando os prejuízos. Eles quebraram a porta de vidro também, né? E quebraram a câmera fria e o negócio de colocar salgado, levaram água, fardo de água de refrigerante. A polícia encontrou hoje 69 quilos de explosivos e vários pacotes de dinheiro recuperados do assalto de ontem à noite à agência do Banco do Brasil. Parte do prédio ficou destruída. Segundo os moradores, foi quase 1 hora de tiroteio intenso. Muita correria, muito tiro. E subiu e desceu a avenida aqui atirando, botou um pânico na cidade. Uma das balas atingiu o carro em que estavam a cabeleireira Railane Rocha Moraes e o namorado. Ela passou por cirurgia e o estado de saúde é considerado grave. Clientes de bares e restaurantes perto da agência foram feitos reféns. Nos tiraram a camisa e nos colocaram aqui nos pontos estratégicos, na esquina do banco e outro nessa outra esquina aqui. E daí muito tiroteio, com os fuzis aqui perto da nossa cabeça, dando muito tiroteio e informando que qualquer ação da polícia, quem ia morrer primeiro seria nós. A polícia do Tocantins ganhou o reforço de policiais de Goiás em busca dos criminosos. As entradas e saídas da cidade estão cercadas. Até agora, ninguém foi preso. A polícia ainda não contou quanto dinheiro foi deixado para trás pelos assaltantes. A médica Aide Marques da Silva, acusada de omissão de socorro, prestou depoimento hoje no Rio. Segundo a polícia, ela confirmou que não atendeu a criança de 1 ano e meio, mesmo sabendo da gravidade do caso. Veja na reportagem de Renata Capucci. A médica chegou à delegacia pouco antes das 11 da manhã e foi cercada pelos jornalistas. Já falei que eu tinha que falar ontem. Aide Marques da Silva tem 66 anos, é viúva e não tem filhos. Em entrevista ao jornal Extra, ela negou que tenha omitido socorro, que para ela não era um caso grave e que ela não atende criança. Disse ainda que não é pediatra e nem neurologista e justificou dizendo que estava muito estressada e sem condições psicológicas para atender o menino. Na casa da família, uma enfermeira acompanhava Breno. A polícia, ela disse que fez de tudo para salvar a criança, mas que ele precisava de uma ambulância. O bebê Breno, de 1 ano e meio, sofria de uma epilepsia muito severa e morreu 1h30 depois, esperando outro atendimento médico. O motorista da ambulância contou que a Aide brigou com ele. Ela começou a gritar comigo, mandando dar ré, que tinha que ir embora. Mas nós vamos embora agora, que eu quero ir embora agora. Gritando comigo, me xingando, de tudo quanto era nome. Eu fiquei até bobo por ela ser uma médica estudada, formada, né? E ela fazer um papel desse, ter uma missão de socorro.
E para mim isso aí é uma missão de socorro. Um vídeo gravado por uma câmera do condomínio mostra a médica dentro da ambulância rasgando um documento antes de ir embora. Assim que a notícia se tornou pública, outros casos de negligência e omissão de socorro da médica Aide apareceram. Em depoimento à polícia, a médica Aide Marques da Silva se mostrou arrependida e chorou muito. Aos delegados, ela disse que não atendeu o bebê porque se tratava de uma doença grave. Para a polícia, o fato de ela admitir que sabia que era um caso grave e não ter prestado socorro caracteriza dolo eventual, quando se assume o risco de morte. Ela tinha o dever, a obrigação, como médica, de sair da ambulância, ir até o apartamento e prestar o socorro devido. Quando isso ela não faz, ela correu o risco, ela assumiu o risco e aconteceu um dano maior, uma situação pior do que aquela que se apresentava. E foi o óbito do menino. O dono da empresa de resgate de saúde demitiu a Aide. Perdê-los assim, sem luta, você não pode garantir que ele fosse viver. Você pode, sei lá, fazer por onde, trazer ele de volta, sem brigar. Não entendo. 29 médicos do Espírito Santo são acusados de receber sem trabalhar. Os bens de 4 deles já foram bloqueados pela Justiça. Veja na reportagem de Mário Bonella. Médicos chegam para o trabalho, batem um ponto e vão embora. As imagens foram gravadas no Hospital Geral de Linhares, mais conhecido como HGL. É um hospital público, administrado pelo município. O Ministério Público Estadual recebeu uma denúncia de que médicos aqui do HGL não cumpriram a carga horária. Para investigar, pediu ajuda à polícia. E no ano passado, durante 10 dias, policiais à paisana ficaram aqui na frente e dentro do hospital. Monitoraram a chegada, a saída dos médicos e o cartão de ponto. Dia 13 de junho do ano passado, o médico Assuério Moreira chega ao hospital, bate o ponto às 7h46. Menos de 20 minutos depois, a imagem mostra o médico saindo do hospital, entrando no carro e indo embora. No dia seguinte, 8h21 da manhã, o médico volta ao hospital, bate o ponto e vai embora de novo. Agora as imagens da polícia mostram o médico José Cardias chegando ao hospital no dia 15 de junho do ano passado. O médico não ficou nem 10 minutos. Chega às 2h45 da tarde, sai às 2h51, só voltou no dia seguinte. Ele entra, bate o ponto e sai de novo. O médico José Cardia nega que descumpria a carga horária. Eu sou médico de sobreaviso, sou médico que fica à disposição do hospital durante toda a semana para, em casos de chamadas de urgência, da minha especialidade, eu estar presente. Então, tem dias que eu vou 2, 3 vezes, tem dias que eu não sou chamado. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina autoriza o sistema de sobreaviso. Mas, segundo o promotor que está à frente da investigação, ela não vale para esse caso, porque o município, que é o responsável pelo hospital, não tem uma lei autorizando o sobreaviso. E a direção do hospital também queria a presença dos médicos no hospital, tanto que instalou o cartão de ponto. Outros médicos que, segundo o Ministério Público, não cumpriam a carga horária são Ismael Pinheiro Carvalho e Telmo Henrique Fiorotti. O Ministério Público também ouviu o depoimento de pessoas que trabalham ou já trabalharam no hospital. Não cumpriam carga horária. Iam, batiam o ponto e simplesmente saíram. Você vem para cá, quando chega na hora de ser atendido, eles demoram 2, 3 horas. Esse dia mesmo trouxe um rapaz aqui mesmo, e o cara morreu aqui fora, porque eu vi o cara morrendo. De acordo com a investigação, 29 médicos foram flagrados saindo do hospital na hora do trabalho. Os 4 médicos que você viu na reportagem já estão sendo processados por improbidade administrativa. O Ministério Público pede que eles devolvam parte das gratificações que recebiam, somando tudo algo em torno de R$ 470 mil. É um ato muito além, né, de ilegal. Você deixa a população à mercê da sorte, né, que eu espero é que com essa investigação nós possamos, pelo menos, melhorar as condições de atendimento desses usuários, que afinal de contas pagam os tributos e merecem respeito. Merecem muito respeito e pagam muito. Os outros 3 médicos que já estão sendo processados não quiseram gravar entrevista, mas também negam as irregularidades. 25 casos semelhantes ainda estão sendo analisados pelo Ministério Público.
A gente vai falar agora da previsão do tempo para todo o Brasil. A Eliana Marques já está aqui com a gente. Tudo bem com você, Eli? Tudo bem, boa tarde para Eli. vocês, boa tarde a todos. O fim de semana foi congelante, Nossa. né? Principalmente a hora que a gente acorda bem cedinho e sai da cama, tá muito gelado. Como é que vai ficar agora à tarde? Ainda vai fazer frio. Olha só, o ar polar continua atuando no centro-sul do país. Na Serra Catarinense, geou hoje cedo, de novo. A gente tem essas fotos aqui de Urupema, feitas pela Joseli Andrade. Agora à tarde, a temperatura pode chegar aos 25 graus lá em Florianópolis, mas em Porto Alegre e em Curitiba, máxima só de 22. Aqui em São Paulo, 23, em Belo Horizonte, 24, com possibilidade de chuva nas duas capitais aqui, BH e São Paulo. Nas capitais do sul, sem chuva, então. Exatamente. Tempo firme hoje por lá. Aliás, em toda essa área amarela aqui do nosso mapa, olha, que vai por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, centro-sul do Paraná, avança pelo oeste de Mato Grosso do Sul, chega até o sul da Amazônia, passa pelo Distrito Federal e pega grande parte do Nordeste. Aí onde que pode chover hoje? Nas áreas em verde, então temos aqui o norte do Brasil, também descendo pelo litoral do Nordeste, pode chover no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e aqui Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, também sul de Goiás, norte do Paraná, já tiveram chuva hoje, pode chover ainda mais. Em Campo Grande, máxima de 24 graus, aí temos Goiânia com 32, Manaus 33, Recife 31 e Maceió com 28 graus hoje. Amanhã, como é que fica o tempo? Amanhã a gente faz um alerta, porque tem possibilidade de chuva forte, com rajadas de vento, inclusive, nessa área que está marcada aqui. Olha, então, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, mas também pode ter no Triângulo Mineiro, no sul de Minas e no norte do estado do Paraná. Amanhã também pode chover forte em Curitiba e em Belo Horizonte. Agora a gente fala um pouquinho da tendência do tempo nessa semana, porque a chuva pode se acumular bastante aqui, olha, entre Mato Grosso do Sul, passando principalmente pela divisa de São Paulo com o Rio, chegando ao Espírito Santo, no Nordeste, ainda no litoral, principalmente entre Recôncavo Baiano e o litoral de Alagoas. Bastante chuva durante a semana aqui no extremo norte do Brasil. Agora a gente olha lá para baixo, no sul, né? Já é o contrário da última semana que teve muita chuva. Então, um tempo mais firme no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente. Isso aqui está válido até sexta-feira. Lembrando que é feriado, quinta-feira é feriado. A gente vai falar mais do feriado aí amanhã. Eu trago já alguma informação do feriado. Ok, então, até obrigada. Tchau, tchau. Boa semana. Em São Paulo, fios de eletricidade e de telefonia estão caindo sobre a calçada e ameaçando, claro, os pedestres. A dona dos postes é a Eletropaulo, que é a companhia de luz da cidade. Mas nem a Eletropaulo consegue resolver esse problema. A reportagem é do Roberto Paiva. É um emaranhado de 20 mil quilômetros de cabos e fios. Tem fio no chão, solto, pendurado, em cima de árvores. E muitos foram abandonados, estão sem uso. Ficam todos pendurados, mas não sei o que pode acontecer, é perigoso, né? Essa estrutura de metal não aguentou o peso dos fios e despencou no chão. Você termina de atravessar a rua, chega na calçada e aí tem que desviar do fio que está solto. Ele está preso ali no chão por um saco de lixo. E o fio ainda vai longe, ele se estende pela calçada até lá na frente. Você reclama com a telefônica diz que o fio não é meu. Você reclama com a prefeitura tem responsabilidade da telefônica. E quem é o responsável por esse amontoado de fios? A concessionária de energia é a dona dos postes e cede o espaço para as empresas de TV a cabo e telefonia. Cada poste pode ter até 6 cabos, mas tem muito mais. O presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo diz que a Eletropaulo é que tem que fiscalizar. Por ser propriedade, os postes das concessionárias, elas têm também esta obrigação de fiscalizar se todos esses cabos que estão instalados estão devidamente, instalados com a própria autorização dessa concessionária. A empresa explica que fiscaliza, mas que tem dificuldade para identificar os donos dos cabos e fios. Os cabos são colocados nos nossos postes e não são identificados. Então, a Eletropaulo, os nossos técnicos, nós não conseguimos identificar, saber de que operadora ou de que empresa aquele determinado cabo que eventualmente está numa situação irregular, a que cabo, a que empresa ele pertence. Então, nós acabamos notificando todas as empresas. A prefeitura também deve fiscalizar. A prefeitura deveria provocar a concessionária para que ela promova a retirada daquilo que é excesso, daquilo que não está devidamente autorizado.
No segundo momento, não fazendo isso, socorrer do judiciário para que se promova a retirada daquilo que é irregular. Depois de notificada, a empresa tem prazo de até 1 ano para tomar providências. Se nada for feito, a Eletropaulo recorre a uma comissão, junto com a ANEEL e a Anatel, para resolver. Outra solução seria enterrar os fios. Um decreto da Prefeitura de São Paulo de 2006 determina isso. Mas as concessionárias de energia de todo o Brasil conseguiram uma liminar e estão discutindo o cabeamento subterrâneo na Justiça. Na cidade de São Paulo, só 3% dos consumidores contam com a rede subterrânea. Enquanto isso, os fios continuam espalhados por aí. A Prefeitura de São Paulo afirmou que fiscaliza irregularidades em conjunto com a Eletropaulo. A Eletropaulo disse que só em 2015 encaminhou 4.200 notificações de irregularidades para a Anatel. A Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, declarou que não sabe quantas multas já foram aplicadas às empresas responsáveis pela fiação e que acompanha a qualidade dos serviços de telecomunicações com a aplicação de sanções quando os resultados dos indicadores não alcançam as metas estabelecidas. Segundo a Eletropaulo, os fios na parte de baixo dos postes são de telecomunicação e não de energia elétrica. Quem vai saber também, né? Mais de 10% da população mundial está obesa e esse número vem aumentando principalmente entre os jovens. Os dados são de um estudo feito nos Estados Unidos, por isso nós vamos até os Estados Unidos, nós vamos a Nova York conversar com o nosso correspondente, o Alan Severiano, que vai trazer as informações sobre esse estudo. Alan, tudo bem com você? Muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Os números são alarmantes. Os pesquisadores da Universidade de Washington calcularam que em 2015 a obesidade atingia 107 milhões de crianças e 603 milhões de adultos no mundo inteiro. Isso representa 5% das crianças e 12% dos adultos. Entre as mulheres, a obesidade é mais frequente do que entre os homens. Agora, como é que se calcula, como é que se chega a esse número aí da obesidade? É pelo IMC, né? O Índice de Massa Corporal, aquela fórmula em que você divide o peso em quilos pela altura em metros ao quadrado. Se o resultado for maior do que 25, você está acima do peso. Acima de 30 é obesidade. E quem está acima do peso tem um risco maior de desenvolver doenças do coração, diabetes, doença renal crônica e câncer. Em 2015, o índice de massa corporal alto contribuiu para 4 milhões de mortes, ou seja, 7% do total. Entre 1980 e 2015, a obesidade cresceu mais entre os adultos jovens, principalmente entre os homens entre 25 e 29 anos de países com níveis de renda e de educação mais baixos. No mesmo período, o percentual de crianças e adultos obesos dobrou em 73 países. Os Estados Unidos são o país com o maior número de adultos obesos. Em 2015, 57% dos brasileiros estavam acima do peso ou obesos. No Brasil, na faixa de 15 a 19 anos, a obesidade entre homens aumentou de 8% para 25% e entre mulheres pulou de 11% para 20%. Os pesquisadores dizem que é importante discutir formas de combater a obesidade e promover a alimentação saudável. Sandra e Evaristo. Muito obrigado, Alan, pelas informações. Fiz aqui uma continha rápida, meu IMC está em 22,6, acho que está tudo sob controle por enquanto. Vamos em frente. Nem fiz a conta. A seguir, protestos contra a corrupção e o governo terminam com centenas de presos na Rússia. E um buraco na fuselagem de um avião provoca um pouso de emergência na Austrália. A gente volta já. Versões a partir de R$ 79.990. Fiat Toro, brutalmente lindo. Meu pai tem restaurante. Sempre foi batalhador. Lembro da gente no Macro fazendo compras. Na época, o restaurante era pequeno. Cada centavo fazia diferença. Olha, mas eu respeito duro que meu pai dá até hoje. Agora, já são 6 restaurantes. O tempo passou e eu que já tenho família, sei a importância de economizar. Por isso a gente continua se encontrando no Macro. Quem gosta de fazer economia se encontra no Macro, pro seu negócio e pra sua família.
quero reafirmar o juramento que fizemos. Eu juro, pelo céu e pela terra, esse compromisso é para sempre. Para toda a eternidade. Que será muito feliz. Porque eu estarei ao seu lado. Eu te amo. Eu te amo. Como eu jamais sonhei amar alguém. Hoje eu quero te apresentar um lugar incrível, com centenas de alimentos saudáveis de altíssima qualidade que você ainda pode escolher a quantidade ideal para o seu dia a dia. E sempre com os melhores preços. Colágeno, R$ 6,99 100 gramas. Chá verde, R$ 1,29 100 gramas. E linhaça dourada, 59 centavos 100 gramas. Viu só? Produtos sempre fresquinhos, sem desperdício e fazendo economia. Proplastic aqui tem tudo, inclusive produtos naturais. Então, curtir com a gente uma segunda-feira especialíssima. Dia dos Namorados. Vamos comemorar com flores, beijos. Não exatamente. Vamos de Falha Nossa a 2. Afinal, o amor é lindo até quando dá ruim. Os dias eram assim. Os melhores momentos que rolaram na Super Série semana passada. Isso e mais emoção, humor e histórias curiosas dos bastidores das suas novelas favoritas. Além de convidados especiais e muita informação. É ao vivo depois do Jornal Hoje. Centenas de pessoas foram presas hoje na Rússia em protestos contra a corrupção e contra o governo de Vladimir Putin em diversas cidades do país. Os correspondentes Marcelo Kurrej e Richard Souza estão na Rússia, onde vão ficar até a Copa do Mundo. E agora lá já são quase 8 horas da noite. Então vamos conversar com o Kurrej, que está em frente ao Kremlin. Boa noite para você aí, Kurrej. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos ligados aqui no Jornal Hoje. Hoje é um dia importante para a Rússia. 12 de junho é a data da promulgação da atual Constituição do país, que foi feita logo após o fim da União Soviética em 1991. Por esse motivo, é feriado nacional, tem muita gente na rua com bandeiras da Rússia comemorando, mas há muitos protestos também. Como vocês disseram, em várias cidades do país aconteceram esses protestos. Aqui em Moscou, cerca de 1.000 pessoas se concentraram na Avenida Tverskaya, no centro da cidade, que é uma das principais de Moscou. Ela fica exatamente a 3 quilômetros daqui onde a gente está, em frente ao Kremlin, sede do governo russo. Esses manifestantes são seguidores do Alexei Navalny, que é o principal opositor do Putin. O Navalny já foi preso algumas vezes por causa de organizar manifestações desse tipo. E hoje isso aconteceu novamente. No início da tarde aqui em Moscou, manhã aí do Brasil, a polícia russa prendeu o Navalny dentro do apartamento dele, alegando que ele não informou, não pediu autorização para que essa manifestação de Moscou ocorresse. Aqui é necessário pedir autorização para esse tipo de manifestação acontecer. E houve confronto da polícia com os manifestantes, não só em Moscou, mas em outras cidades, como no extremo leste da Rússia, em Vladivostok. Então, a gente tem esse clima tenso hoje, mas tem também um clima de preparação para a Copa das Confederações, que começa daqui a 5 dias. E eu, o repórter Richard Souza, correspondentes aqui, vamos acompanhar de perto, viu, Sandra? Nós vamos acompanhar por aqui também. Marcelo Kurrej, muitíssimo obrigada, com informações ao vivo da Rússia em frente ao Kremlin. E a gente volta a falar da Rússia ainda nessa edição aqui no Jornal Hoje. Evaristo. Agora a gente vai para o Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Theresa May, ainda não formou uma aliança para governar. E por conta da instabilidade política, o tradicional discurso da rainha foi adiado. Nós vamos até Londres conversar com o nosso correspondente, o Pedro Vedova, que vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto. Pedro, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra, a todos. O discurso da rainha é escrito pelo governo e representa o programa que a primeira-ministra Theresa May quer seguir. Ainda falta a confirmação oficial sobre esse adiamento, que deve sair amanhã. Agora, se isso acontecer, seria um sinal de que Theresa May talvez abandone algumas promessas de campanha, como a saída do mercado único europeu. A primeira-ministra está fragilizada a ponto de o ex-ministro das Finanças, George Osborne, ainda influente entre os conservadores, dizer que ela é uma morta-viva. Ministros passaram o dia respondendo que ela não vai cair. Só que a margem de manobra da Theresa May está bem reduzida. Um exemplo foi nomear como vice-primeiro-ministro um político defensor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Theresa May andava falando grosso com o bloco europeu, mas depois de perder a maioria nas eleições, tudo tende a mudar. A negociação do Brexit, que começaria daqui a uma semana,
também deve ser adiada. Evaristo, Sandra. Ô Pedro, um outro assunto que está repercutindo aí na Europa, que eu queria falar com você, é sobre a eleição legislativa na França. O resultado do primeiro turno foi um ótimo termômetro para o presidente francês Emmanuel Macron. E agora essa eleição legislativa? Pois é, na França, os partidos indicam um candidato para cada distrito e se ninguém conseguir mais do que a metade dos votos, há um segundo turno. O partido do presidente francês foi muito bem e as projeções apontam que mais de 415 deputados do total de 570 que tem no parlamento seriam do Em Marcha, ou seja, o Emmanuel Macron controlaria bem mais do que 2/3 do parlamento. Metade dos candidatos desse novo partido vem da sociedade civil. A lista do Em Marcha respeita a paridade de gêneros, 50% mulheres, 50% homens e todos os candidatos são ficha limpa. O primeiro turno mostrou uma crise no sistema político francês. Os partidos tradicionais perderam espaço, sobretudo o socialista, que é do ex-presidente François Hollande. A abstenção impressiona por lá, foi o pior nível em pelo menos meio século. A postura de Macron no primeiro mês de governo ajudou a consolidar o partido dele. 2 exemplos envolvem o presidente americano. Quando Donald Trump tirou os Estados Unidos do acordo climático, Macron chamou as empresas renováveis para trabalhar na França, que ele definiu como um país aberto à inovação. Houve ainda aquele cumprimento entre os dois na cúpula da OTAN e o Macron deu um aperto de mão mais demorado. O Trump ficou meio sem graça com essa situação e o presidente francês disse que esse gesto não foi inocente, mas uma forma de dizer que não há concessões. Essa postura de Macron parece que agrada aos franceses. Sandra, Evaristo. Ok, muito obrigado, Pedro, pelas suas informações. Uma boa tarde e boa semana para você aí na Europa. Um Airbus de uma companhia chinesa teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sydney por causa de um buraco no avião. O Airbus 330, que ia para Xangai, sofreu um rasgo enorme na turbina esquerda logo depois de decolar. Os passageiros contam que ouviram um estrondo e sentiram um cheiro forte de queimado. Autoridades da China e da Austrália vão investigar o caso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A seguir, divulgado o resultado do ProUni, que oferece bolsa de estudos para faculdades particulares. E há pouco mais de um ano da Copa, nossos repórteres mostram um pouco de Moscou, palco dos jogos. A gente volta já já. Piloto automático guiado por GPS, chave controle remoto, auto-parking, painel de realidade aumentada, detector de cansaço, sensor de proximidade, controle por GPS. Peraí, você está querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem, e a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas, de hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para! Você continua sendo a pessoa que mais me entende, que mais me estimula. Irene conseguiu o que queria e o casamento de Eugênio e Joyce está ameaçado. Você acha que ele tá tendo um caso? Você acha? Claro que não. Eu perguntei só porque, primeira coisa que toda mulher pensa. Quando o homem fica estranho, fica diferente. É isso, né? Talvez eu precise mesmo repensar muitas coisas. Hoje, a força do querer. Se o conhecimento é o que te alimenta, se você acha que várias cabeças pensam melhor do que uma, se o seu maior sonho é realizar cada vez mais sonhos e trabalhou duro para promover uma educação de qualidade, inscreva-se. Prêmio Educador Nota 10. É o seu trabalho inspirando alunos educadores de todo o Brasil a serem Nota 10 também. Inscrições até dia 12 de junho. Professor, a profissão que forma todas as profissões. Pérola Negra. O DNA musical para mim é uma celebração, é uma realização. Tudo que eu sou hoje como músico, como compositor, como profissional da música, eu agradeço à minha família. Tem muita gente conectada, procurando emprego, antenada na economia que gira em torno do porto, escolhendo eventos na agenda ou uma nova experiência gastronômica. Os principais acontecimentos da região estão no g1.com.br/Santos. Os dias eram assim. Você pode meter na sua casa, você pode meter na sua cama, mas nunca vai ser como era com o Renato. Hoje... Vocês não avisaram que chegariam de Miami? Cadê meu filho? Não, o Vitor não veio, eu vim só com as crianças. Eu vim pra ficar, mãe. Depois de A Força do Querer,
Alice não pode tirar meus filhos assim. É minha mulher. Mas a minha família ninguém tira de mim, Cora. Nem ela. Cerveja Proibida, comemorando o Dia dos Namorados com você. Bom, faltando pouco mais de um ano para a próxima Copa, que tal a gente já ir descobrindo alguns lugares, alguns cantos da Rússia, que será sede do Mundial de Futebol? Bom, a gente informou há pouco, né, que os correspondentes Marcelo Correge e Richard Souza vão ficar por lá até a Copa do Mundo, e o Richard preparou para a gente uma reportagem sobre alguns dos pontos turísticos mais fascinantes de Moscou. Privet! Em português, oi! Faltam 366 dias para a Copa do Mundo e o JH está na Rússia para mostrar para você a próxima casa do Mundial. E o nosso ponto de partida é aqui no centro da capital Moscou, na Praça Vermelha, o principal ponto turístico do país e um dos mais importantes do mundo. A praça fica ao lado da Muralha do Kremlin, a sede do governo russo. Fazem parte do complexo palácios e catedrais. A mais famosa é a Catedral de São Basílio, de arquitetura marcante, construída no século XVI. Um outro lugar que vale muito a pena visitar por aqui é o Parque Gorky, que fica na margem do rio Moscou. Um lugar para você praticar esporte, para ouvir uma música ao vivo ou simplesmente para relaxar, ficar numa boa, curtindo o contato com a natureza. Os russos são muito legais. As pessoas acham que somos grossos, mas não somos. Eu tô sorrindo. Você também. Queridos brasileiros, venham pra cá, façam um carnaval pra gente e nos ensinem a dançar. Você já ouviu a expressão tá russo? Pois é, ela é muito apropriada pro trânsito de Moscou, que é complicadíssimo. Uma das opções é essa aqui, ó, bicicleta. São várias estações como essa espalhadas por toda a capital. E é desse jeito que eu vou te levar para outro ponto da cidade. No palco da abertura e da final da Copa do Mundo, o Luzhniki Stadium. Com o Luzhniki ao fundo, nesse cenário bacana, eu me despeço. Mas foi só um alô da Rússia. Eu volto em breve, porque tem muita coisa boa para mostrar aqui no país da próxima Copa do Mundo. Tchau, tchau. До свидания. Foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação o resultado do ProUni do segundo semestre. O programa oferece bolsas para estudantes de baixa renda em faculdades particulares. São mais de 147 mil bolsas integrais e parciais. Você pode conferir o resultado do ProUni na página do Jornal Hoje na internet. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê. E se você desejar rever alguma das reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde, um ótimo começo de semana e até amanhã. Ministro Aloysio Nunes. Na Rússia, protestos contra a corrupção e contra o governo Putin terminam com centenas de presos. A médica suspeita de negar atendimento a um bebê presta depoimento e se diz inocente no Rio. Pânico numa cidade do Tocantins. Uma quadrilha faz reféns, coloca fogo em carros e explode uma agência bancária. Os ladrões fugiram, mas deixaram parte do dinheiro para trás. Um estudo americano afirma que mais de 10% da população mundial está obesa. E no Brasil, a obesidade entre os jovens triplicou. O Jornal Hoje está começando. O principal partido da base de apoio ao presidente Michel Temer no Congresso, que é o PSDB, se reúne hoje em Brasília para decidir sobre a permanência de seus ministros no governo. O que está em jogo não são apenas os ministérios que estão sob o comando de tucanos, mas o apoio político ao presidente. Por isso, a gente abre essa edição indo direto para Brasília, ao vivo, para falar com Gioconda Brasil, que está acompanhando. Boa tarde, Gioconda. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Será uma reunião ampliada com governadores, prefeitos, deputados e senadores que não fazem parte da Executiva Nacional, mas que virão para dar uma opinião a respeito do rumo que o PSDB deve tomar. O desejo do presidente interino do PSDB, o senador Tasso Gereissati, é colocar em votação a proposta de ruptura da aliança
com o PMDB. O problema é que o partido está dividido e, como são mínimas, remotas as chances de um consenso, como costumam ser as decisões da Executiva Nacional, outros caminhos podem surgir ao longo desta reunião, como, por exemplo, transformar o encontro apenas numa instância consultiva e adiar mais uma vez a decisão sobre o desembarque. Outro componente que pesa nesta decisão é a situação do senador Aécio Neves, que é o presidente licenciado do PSDB, que foi tragado para essa crise junto com o presidente Michel Temer. Uma ruptura com o PMDB de Michel Temer pode dificultar a sobrevivência política do senador tucano e viabilizar futuras alianças para as eleições de 2018. Bem, desde que o governo Temer e o presidente entrou nesta crise, a cúpula do PSDB vem sendo pressionada para desembarcar, pressionada principalmente pela ala mais jovem do partido. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que recentemente esteve reunido com o presidente Michel Temer, disse que o cenário econômico vai pesar em torno desta decisão do PSDB. O compromisso do PSDB é com o crescimento da economia e com o emprego. Esse é o nosso compromisso. Retomar a atividade econômica e recuperar emprego. O país está com 14 milhões de desempregados. O nosso compromisso é com as reformas. O secretário-geral do PSDB, o deputado Silvio Torres, defende a permanência do governo, mas disse que esse cenário pode mudar se novas denúncias aparecerem. Eu acho que é hora de nós tentarmos levar à frente as reformas que já estão em curso. E se for necessário ficar no governo para isso, eu acho que deveremos permanecer, a não ser que surja algum fato novo que deixe esse governo inviável politicamente e também com as investigações que estão sendo feitas. Já o prefeito de São Paulo, João Dória, defendeu prudência. Agora é hora de serenidade e equilíbrio, não é hora de manifestações intempestivas. Eu acredito que o PSDB, pela grandeza que tem, pela sua história, pela biografia dos seus líderes, tem que pensar no Brasil, proteger o Brasil. E a gente continua em Brasília, agora com a Flávia Alvarenga, que vai trazer informações sobre a manhã do presidente Michel Temer e também sobre as investigações sobre ele na Lava Jato. Tudo bem?